A tela que vocês estão vendo é a mesma tela que eu estou vendo aqui, tudo bem? Então, ó, eu não vou conseguir ver vocês. Entenderam? Tranquilo, senhor. Qualquer Então, eu vou mensagem aqui, minimizar eu te aqui, ó. aviso. E não tenho mais a visão de vocês aqui. Beleza? Beleza, qualquer mensagem eu te aviso aqui, senhor. Beleza. Então, primeiramente, boa noite a todos. Desculpa aí o atraso, os problemas aí, é que para quem está chegando agora, eu tô com um problema de conexão aqui em casa. Choveu à tarde, deu uma chuva bem forte. E sei lá o que está acontecendo aí, tá com um problema de energia e de internet, tá? Os dois. A energia tá oscilando um pouquinho e a internet mais ainda. Já caiu umas 3 vezes aqui já. Então, se eu cair, eu tento voltar, tudo bem? Então, estou tentando ao máximo aí que a gente continue a nossa aula normalmente. Na aula passada, nós começamos a falar a respeito de arquivos. Então, eu falei que é uma representação de objetos do mundo real. Por exemplo, um arquivo, uma planilha ou qualquer outra coisa que você precisa representar. Pode ser um programa, pode ser um jogo. Então, pode ser um arquivo com fotos, um arquivo de mídia. Tudo isso daí são arquivos. Aí a gente falou que existia os arquivos eram compostos no sistema operacional de nome por extensão. O nome representava a finalidade do arquivo e a extensão o tipo. Nós vimos também que em alguns sistemas operacionais o tipo não é importante, o final da extensão. Por quê? Porque existe um número mágico. A maior parte dos arquivos, no início do arquivo, ele tem um número. No comecinho que a gente abriu semana passada, lembram disso? Do número mágico? Eu abri um exe com vocês na sala de aula? Eu não lembro se abriu o exe, mas eu lembro falando que os primeiros números do arquivo definiam o tipo dele. Exato. Programado. Se qualquer arquivo que você abrir, no comecinho ele tem o tipo dele. Então a pessoa sabe que tipo que é. Tudo bem? Basicamente, nós vamos ter 2 tipos de arquivo aqui. O arquivo em formato ASCII, que a leitura dele é feita de 8 em 8 bits. Então, cada vez que eu tenho um arquivo, eu vou fazer a leitura, eu sempre vou ler de 8 em 8 bits. Tudo bem? Esse é o padrão de leitura dele. Então, isso é um arquivo do tipo ASCII. Ok? E eu vou ter também os arquivos no... Tem pessoas no lobby me aguardando. Tá lá, deixa eu ver quem é. Admitir. Então, eu tenho os arquivos ASCII. Quer dizer o quê? O arquivo, quando ele vai ser armazenado no HD, ele é armazenado sempre de forma binária. Independente de como que você vai colocar, lá dentro é um monte de 0 e 1. O computador só sabe que é 0 e 1. Só que ele vai lá e junta de 8 em 8 0 e 1. Então, que são os bits. Então, ele junta de 8 em 8 bits. Quando ele lê esse texto inteiro, esses 8 bits, e isso representa alguma coisa na tabela ASCII, que vai de 0 a 255. Tudo bem? Então, isso, os arquivos ASCII, geralmente são caracteres, são, por exemplo, texto, um arquivo do Word, um arquivo modo texto lá de um bloco de notas, um programa que você fez em Pascal, em C, que mais? Eu estou programando em Python. O fonte do Python que você está entrando e está programando, ele é um arquivo ASCII, é um arquivo texto. Então tem um monte de letras, como se fosse slide aqui, ó. É um monte de letras. Então PowerPoint é um arquivo ASCII. Word é um arquivo ASCII, Excel é um arquivo ASCII, que mais? Um arquivo texto, TXT, também é o programa em C, o ponto .c ou ponto .cpp, que é o arquivo fonte da programação, é um arquivo ASCII.
Um arquivo em PHP é um arquivo ASCII. Uma página HTML é um arquivo ASCII. Então, todos esses têm algo em comum. Você lê de 8 em 8 bytes, ou bits. Entenderam? Ele, então, pode saber o tipo dele é pelos bits que ele tem. É isso, diferente do número. Esqueci o nome. Do número Binário. especial. Não, o outro que eu tinha acabado de falar, do número especial, o número mágico. Esse é O diferente. número mágico. No comecinho tem o número mágico que fala que tipo de arquivo ele é. Isso, e esse é um tipo diferente. Esse usa os bits para encontrar. Não, ele pode. Normalmente o número mágico vai ser binário. Então faz Um parte. arquivo binário, ele tem a estrutura lá do número mágico dentro. Ah, O arquivo ASCII é um TXT. Então, por exemplo, eu venho aqui na minha máquina e procuro um arquivo TXT. Ó. Eu vou vir aqui e vou procurar aqui por um arquivo TXT. Por exemplo, esse daqui, ó, esse arquivo. Tudo bem? Ele é um arquivo do tipo ASCII. É um caractere. Se eu pegar essa ficha aqui, é um tipo ASCII. Como é que eu sei isso? Dentro dele, como que está armazenado? Você vê letras, ó, tá vendo aqui dentro? Que você consegue ler letras dentro? sim. Então lá dentro, ele lê de 8 em 8 para formar uma letra. A cada 8 bits é um caractere da tabela ASCII. É uma letrinha. Entenderam? Se eu pegar esse arquivo aqui, ó, feito em Word, e abrir num bloco de notas, procurar aqui um bloco de notas, ó, e mandar abrir esse arquivo, você vai ver, tem um monte de caracterezinho no meio, mas você vai ver que lá na frente vai ter texto. Aqui, esse daqui é um docx, que é um arquivo compactado. Mas tá vendo aqui que você consegue ler, ó? Ó. Tá vendo que tem coisas legíveis aqui no meio? Então, ele é um arquivo TXT. É um arquivo de texto. Tudo bem? Às vezes está representado por outro tipo de caractere, mas como que você faz a leitura? De 8 em 8 bits. Lê letrinha por letrinha. Só tô com uma dúvida de. Esse é para definir a extensão dele ou é só para definir o conteúdo dele? Não, isso daqui é independente da extensão. É o tipo de arquivo. O que o arquivo pode ser? Aham. Por exemplo, um carro. Você pode ter um carro ou uma moto. Tudo bem? Um carro tem 4 rodas, a moto tem 2. São coisas diferentes, concorda comigo? Sim. Todos são meio de transporte, mas um carro tem características que são diferentes da moto. O que define uma moto? 2 rodas, normalmente 2 rodas, 2 ou 3 rodas se for um triciclo. O formato, aquele formatinho, tipo, é uma pessoa atrás da outra. Geralmente é isso que é uma moto. E o que define um carro? Geralmente 4 pneus, capô, motor, direção redondinha para você dirigir. Você não tem algumas características que você bater o olho e fala, isso é carro, isso é moto? Uhum. Da mesma forma vai ter arquivo. Arquivo pode ser de 2 tipos. Ou ele é ASCII, ou ele é binário. Entendeu? Sim, entendi melhor agora. Independente de qual tipo que seja. Word, Excel, PowerPoint, jogo, todos os arquivos, eles têm que ser divididos em 2. Ou ele é ASCII ou ele é binário. Aí é ou por caractere ou é por número. Tem uma estrutura diferente. Você pode ler de 8 em 8, 12 em 12, 32 em 32. O ASCII, ele só lê de 8 em 8. Certo. Então, independente de como que tá lá dentro do HD, aquele monte de 0 e 1, ele vai lendo de 8 em 8 bits. Cada 8 bits forma um byte, forma uma letra. Aí ele vai lá na tabela ASCII, busca essa letra e mostra na tela. Aí vai lá e vai fazer isso para o arquivo inteiro. Agora, em um arquivo binário? O arquivo binário, a estrutura é diferente. Tudo bem? Então, ali, ele coloca quanto que ele quer mostrar na tela, o quanto que ele quer ler por vez.
Entenderam? Entendi. Agora entendi melhor, professor. Então, por exemplo, um binário de 64 bits. Dependendo da estrutura do programa, do sistema operacional, pode ser que ele leia de 64 bits por vez. Cada vez que ele quiser ler uma instrução, ele carrega 64. Ah, mas sempre vai ser 64? Não, depende da instrução. Se ela começa com 2, ele sabe que tem que ler tantos caracteres. Se começar com 7, ele sabe que tem que ler 16 caracteres. Se começar com 2, aí ele tem que ler 32 caracteres. E assim vai. Entenderam? Qual é a diferença? Um arquivo binário, ele pode representar qualquer coisa. Vamos dar um exemplo, uma imagem, uma foto. Uma imagem, um JPEG, ela não é armazenada como um monte de letras. Professor, Ela... Hã? professor, Pode falar. Estou ouvindo. opa, sua voz está travando bastante, senhor. Não sei se alguém consegue entender. Pode Tem falar. alguns É que alunos que não tá... tá, Hã. tem alguns alunos que não estão conseguindo entrar na sala também, professor. Não sei por quê. Eu não sei se é o Teams ou se é a minha... Será que é minha internet? Pede para eles tentarem entrar, por favor. Tá, vou mandar mensagem para eles tentar de novo. Beleza. Então, fala pro pessoal. Deixa eu passar o link aí da aula de hoje. Só, tem um link aí para eles clicarem em cima para entrar. Minha voz tá chegando aí, tá tudo cortado, como é que tá? Agora deu uma melhorada, professor. Pra mim tá de boa. Beleza. Aqui tá muito ruim, pessoal, então peço desculpa mesmo para vocês, mas hoje é o que a gente consegue fazer. Tá tranquilo? Então, beleza. Então, ó, vamos voltar aqui. Deixa eu pegar o mouse aqui. Eu aqui agora estou conectado com o celular e com o computador ao mesmo tempo. Vocês não estão vendo aqui, mas estou com o celular conectado aqui com a reunião. Então eu fico com o celular e a reunião ao mesmo tempo para poder dar certo. Né? Eu acho que dá para destravar. Boa noite, professor. Consegue me ouvir? Consigo. Boa noite. Professor, eu consegui entrar pelo browser porque o aplicativo do Teams está de tiração. Ah, não, Simplesmente não conecta. Tem mais uma galera que não está conseguindo conectar também. Pede para eles entrarem pelo browser. Então, eu estou aqui no outro monitor, também mais 2 pessoas falaram que não conseguiram entrar nem pelo browser. Eita. Eu acho que a Microsoft faz os programas para não funcionarem, professor. Eu acho que esse é o modus operandi da Microsoft. Seria uma boa explicação, porque não é possível. Tá. Não sei o que fazer, sinceramente. O que eu posso fazer é estou gravando a aula. Não sei se isso ajuda alguma coisa. O Google é bem melhor. É. O Google Meet é muito melhor. Mas o Google Meet não funciona a câmera. Nossa. Você Aí entra. É triste. Não sei que tem Google Meet. Eu entro, a câmera desliga. Ué, nem se o senhor der as permissões? Pode fazer o que você quiser. Ela funciona 10 segundos, 1 minuto, de repente desliga e depois não volta mais. Eita. Então, por isso que normalmente eu não uso ele e não tem a possibilidade de gravação. Aí tem que usar um software externo para gravar. Mas é por isso.
Mas pede pro pessoal tentar entrar por esse link aí. Clica de novo, vai tentando que ele entra. Deixa eu só explicar isso daqui. A tela em branco. Então é assim. Vou pegar a canetinha aqui. Imaginemos que eu tenho um monte de 0 e 1 aqui, ó. 0, 1, 0, 1 dentro do arquivo. Tudo bem? É assim que é armazenado internamente um arquivo. Aí o que eu posso fazer? Eu posso ler de 8 em 8 caracteres, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu leio até aqui, ó. Eu ia ler 8 caracteres seguidos. Tudo bem? Aí esses 8, eu vou na tabela ASCII e procuro isso daqui, ó. 01, 01, 01, 10. Eu vejo qual que é o caractere da tabela ASCII que faz isso daí. Então eu poderia... Deixa eu pegar aqui o caractere. Deixa eu abrir aqui. Vou colocar aqui de binário para decimal. Digitei no Sonata. Decimal. Então tem aqui um convertedor, vou converter esse daqui só para vocês verem aqui. Ah, legal, eu esqueci, eu saí, não tem mais aqui. Deixa eu voltar aqui de novo na tela. Então vamos lá, estava 01, 01, 01, 10. Era isso que eu tinha pego. Tudo bem? Aí eu vou vir aqui e vou fazer a conversão disso daí. Então ele vai ter 01, 0, 01, 01, 10. Converte. O resultado em decimal é o 86 decimal. Aí eu vou vir aqui na tabela ASCII. ASCII 2. Aí eu vou procurar o 86 nessa tabela aqui, ó. Então eu vou procurar o caractere 86. Zero. Tá em hexadecimal. Minha tabela horrível aqui. Tabela ASCII. Então eu vou procurar o caractere 86 que eu falei. 10, 10, é esse daqui, ó. É a letra V. Tudo bem? Então aí eu fui lá na tabela ASCII e descobri que isso é a letra V. Então o que ele vai fazer? Então vamos voltar lá para o nosso caractere. Então eu tinha lá 01, 01, 01, 10. Aí podia ter mais caracteres aqui, não me importa, tudo bem? Aí ele lê de 8 em 8, aí ele descobre que esse daqui é o 86 decimal, esse número, e isso é igual à letra V. Então ele primeiro pegou a primeira letra ali, ó, V, e ele vai fazendo isso de 8 em 8, vai juntando e formando as letrinhas. Você, por exemplo. Então ele vai juntando de 8 em 8 caracteres e consegue descobrir a letrinha. Então isso daqui, ó, é um sistema de caracteres, é um arquivo do tipo caractere. Um arquivo binário
é diferente. Para armazenar internamente é a mesma coisa. 01, 01, 01, 10. Aí vamos supor que está o mesmo arquivo. Só que aí o binário, você vai falar como que você quer fazer a leitura dele. Por exemplo, vamos imaginar que você represente uma imagem em branco e preto. Uma foto branco e preto, eu só tenho um bit, ele pode ser ou branco ou preto. Então, cada bit vai representar um pixel da minha tela. Então, em vez de ler de 8 em 8, eu vou ler de caractere em caractere. Então, por exemplo, se tiver 0, então o pixel é branco. Se tiver 1, o pixel é preto. Então, o primeiro pixel, deixa ele branco. O próximo pixel, deixa o preto. O próximo pixel, deixa o branco. O próximo pixel, deixa o preto. O próximo pixel, deixa o branco. O próximo pixel, deixa o preto. O próximo pixel, outro preto. Depois o outro, um branco. Entenderam a ideia? Notem que aqui, cada pixel, cada ponto da tela, cada um aqui equivale a um pixel da minha tela. Então aqui, ó, cada um bit aqui representa um pixel. Mas e se eu quisesse que a minha imagem fosse, por exemplo, 24 bits de cor? Então, cada pixel da tela eu preciso de 24 bits aqui, ó. Eu juntaria 24 bits e a combinação desses 24 formaria um único pixel da minha tela, uma cor do pixel da minha tela. Entenderam? Qual a diferença, professor, eu entendi, entre fazer com uma quantidade maior e menor de bits? Mais cores. Mais cores? Menor. Aqui só pode ter duas combinações, ou 0 ou 1, ou preto ou branco. Então aqui vai ser branco e preto. É branco e preto. Se eu colocar 24 bits, eu vou ter muitas combinações que você pode fazer para um único pixel. Então aqui normalmente tem 1 bilhão de cores. Entenderam? Sim, professor. Então quanto mais bits, mais cores eu consigo representar. Então notem que o arquivo binário, então, no caso da foto, varia de acordo com a foto. Se a foto for branco e preto, eu tenho que saber que eu tenho que ler de 1 por 1. Se ela for colorida de 24 bits, eu tenho que ler de 24 em 24. E se ela for 16 bits, existe 16 bits? Sim. Então a foto o cara vai ler de 16 em 16 bits. Um monte de 0 e 1 aqui até dar 16. Entenderam? Então a foto pode ser 1 bit, 8 bits, 16 bits, 24 bits e até 32 bits de cor. E como é que ele sabe como que tem que tratar? O número mágico. Quando é arquivo binário, na hora que começa o arquivo, ele fala que tipo de arquivo que é e quantos bits você está usando. Ele começa a ler e fala, isso daqui é um JPEG e tem que ler de 1 em 1. Para ele saber o que tem que fazer. Entenderam? Meia hora depois, estou vendo que tem um atraso lascado. Chegou aí para vocês? Eu acho que até vou fazer diferente. Eu vou monitorar o que vocês estão ouvindo.
Eu vou colocar o microfone aqui no celular. Que aí eu vou ouvir exatamente o que vocês estão ouvindo. Não o que está aqui na minha tela, mas o que chega para vocês. Como se fosse um celular aqui. Então eu vou ouvir agora com atraso. Entendeu? Igual vocês. Todos entenderam? Tranquilo, professor. Tranquilo? Tá bom. Então, olha o que acontece então. Se eu tenho um arquivo ASCII, você tem uma leitura de 8 em 8 bits. Se eu tenho um arquivo binário, cada arquivo tem um jeito de leitura. Então eu posso ler de bit em bit, posso ler de 8 em 8, posso ler de 12 em 12, posso ler de 16 em 16 e assim por diante. Entenderam? Mais um entrou aí. Até aqui alguma dúvida? Nenhuma, pessoal? Só tem esses dois tipos de arquivo? Sim. Ou ele é ASCII, ou ele é binário. Ok. Quem que é ASCII? Arquivo doc, Excel, PowerPoint, os fontes de qualquer programa que você tenha, por exemplo, C, C++, C Sharp, Java, sei lá, qualquer um deles. O meu tá dando uma mensagem aqui que a qualidade do som deve estar ruim, que a minha internet está com problema para mim desconectar e tentar novamente. Vocês estão me ouvindo aí? Do meu lado, sim, professor. Então, beleza. Estou vendo essas mensagens por aqui. O que seria um arquivo binário? Você não segue essa regra de ler de 8 em 8. Então, no arquivo ASCII, você ia lá, leia de 8 em 8 e procura na tabela. No binário, não. Cada bit representa o que você quiser. Então, quem que é binário? Executáveis, que são os programas que você tem instalado no computador, jogos, arquivos de foto, arquivos de vídeo, arquivos de som. Então, se você tem um som lá dentro, ele está armazenado como um binário. Uma foto, um JPEG, ele é binário. Um GIF é binário. Entenderam? Então, no geral, coisa que lida com texto costuma ser ASCII e coisa com imagem e som costuma ser binário? Exato. Imagem, som, vídeo, game, programas, normalmente tudo binário. Por quê? Porque ele não vai converter cada caractere lá dentro. Ele não puxa de 8 em 8 bits para converter. Entendeu? No caso do binário, você decide quantos bits que você vai fazer a leitura. Então eu posso ler de 8 em 8, pode ser 16 em 16, 32 em 32, 64 em 64 e assim por diante. Entendeu? Cada programa define como que ele vai ler.
exemplo. Se eu pegar aqui uma foto, aqui, imagem. Isso aqui. Que é isso? Eu tenho medo de abrir. O que é isso? Deu pau aqui. Vou ter uma imagem aqui. Não, comigo. Nada. Tá feio aqui. Vou pegar uma foto. Vou pegar essa foto aqui. Vou vir aqui. Uma cópia dela, tudo bem? Então tem aqui uma fotinho, consigo abrir, tá lá, beleza? Como que essa foto é armazenada? Se eu clicar com o botão direito em cima dela e mandar abrir com, e mandar abrir, por exemplo, dentro do bloco de notas, por exemplo, que é esse WordPad aqui, é um exemplo de um programa desse. Se eu abrir desse jeito, olha como é que vai ficar. Demora 2 dias. Ó, não tem nada a ver. Ó. No comecinho tem os caracteres mágicos, falando que ele é um JPEG, tudo bem? Como que é o formato dele, quem que criou, ó, foi batido com uma câmera do Samsung, foi editado a última vez com Luminar, e depois começa o arquivo, ó, que aí não tem sentido nenhum. Tá vendo? Olha lá, ele não vai ler de bit em bit. Aqui vai ler de 24 em 24. Cada 24 vai formar um pixel, que é essa foto que você vê. Então, quando você... Cadê a foto aqui? Quando você vê essa foto, então aqui, na verdade, ele lê de 24 em 24 caracteres. A combinação dos 24 representa que é um azul. Se for aqui no meio, os 24 representam um pixel verde. Ih, acho que trava. Ali a florestinha. Ali ia ter um pixel verde. Aí ele vai ter um número. Aqueles 24 vão combinar e vão fazer um número. Entenderam? Então, o que muda é só a forma de ler, os caracteres do dentro do arquivo são os mesmos? Exato. Não é que é o mesmo, né? É tudo binário. É Sim, tudo 0 e 1. Eu estava pensando Aí como que o você interpreta isso? Você pode ler de 8 em 8 e transformar numa letra, ou você lê uma quantidade e interpreta como que você quer. É que eu tinha pensado que o Arc usava aqueles caracteres estranhos e o binário usava só 0 e 1. Eu pensei que era diferente também o jeito que estava escrito. Não. O jeito que está escrito lá dentro é tudo 0 e 1. É o jeito que ele interpreta só. Ah, tá. Certo. Todos entenderam? Aproveita, pessoal, e pergunta. Se não tem dúvida, eu continuo. Então, tipos de arquivo ali dentro. No caso, eu posso ter um repositório ou eu posso ter um arquivo executável. O caso do arquivo executável, que é um exe, ele começa sempre com o número mágico. O que é esse número mágico? É um número que fala qual o sistema operacional que roda esse programa. Se é o Windows,
se é Linux, se é macOS, se é Android e assim por diante. Entenderam? Notem que um arquivo executável tem outras coisas ali também. O que ele tem ali dentro? Tamanho da pilha de dados, tamanho do código, tamanho da tabela de símbolo. O que são isso daí? São um pedaço do seu programa. O código é o programa propriamente dito. Os dados são as variáveis que você tem. E assim por diante. Entenderam? Isso são, como eu posso explicar? Tipo, todo esse negócio do número mágico, o tamanho do código, ele tá junto com o código do programa ou são coisas separadas? Como assim? Não entendi. Tipo, o número mágico, se eu tô programando qualquer coisa, ele ficaria no mesmo lugar do programa central que tá fazendo o meu programa rodar, ou ele é um arquivo separado, tô dizendo? Não, está dentro do próprio arquivo. É dentro do outro arquivo. Por exemplo, vou pegar aqui, ó, um executável. Vou apagar essa foto aqui. Vamos pegar um executável aqui. Aqui deve ter um monte, né? Arquivo de programas. Office aqui. Office. Queixos. Pronto, é um executável qualquer aqui, ó. Tá bom? Isso daqui é um arquivo executável. É um programa. Beleza? Se eu pegar esse programa aqui, ó, e abrir dentro de um leitor hexadecimal, vou abrir aqui. Editor X. Vou carregar aqui. Vou carregar aquele arquivo aqui dentro. Vendo? Inicialmente o arquivo não tem nada. Aí eu vou abrir aquele arquivo. Vamos pegar qualquer um aqui. Algum que esteja executável. Esse daqui, ó, é um executável. Beleza? Eu vou abrir ele. Na hora que eu mandar abrir, ele carregou. No começo do executável, tem um código, ó, 4D. Entendeu? Isso é o número mágico. Aí eu tenho que ir lá e procurar o que significa 4D. Entendeu? Na tabela de números mágicos. O que eu tava vendo na ilustraçãozinha, como ele tava meio que tinha um quadrado preto separando, eu tava pensando que ele era um negócio separado do programa principal. Não, não, não. Faz parte do texto. Tá vendo? O seu programa é isso daqui, ó. Deixa eu cadê o meu mouse aqui? Então aqui, ó, é o seu programa. Tá vendo? Olha o seu programa aqui, ó. Este é um programa que não pode ser executado no modo DOS. Então aqui é o seu programa. Tá vendo que no começo ele começa com MZ? Sim. Então isso, se você for na tabela lá, ó, você vê números mágicos, ó. Vai falar que isso apenas... Tem a tabela, eu vou pegar aqui, ó. MZ.
é um executável. Entenderam? Aí tem várias iniciais, ó. NE, LX, PE e assim por diante. Cada tipo de arquivo tem o seu número mágico. Ok. Desculpa se eu fico fazendo umas perguntas que eu não sei se fica atrapalhando o andamento da aula. Desculpa. Todos entenderam isso? Então, dentro do próprio executável, ele já tem o número mágico no comecinho, depois tem o cabeçalho, tudo isso aqui dentro do cabeçalho. E depois tem o programa propriamente dito, que é o código-fonte. Entenderam? Sim, sim. Alguma dúvida? Não. Não? Até agora é tranquilo. Então, como que ele é feita a leitura aqui? De bit em bit. 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Combina e aquilo ali representa alguma coisa. Isso é um arquivo binário. Ficou claro? Todos entenderam? Sim, então isso que você está mostrando são só as partes do código todo que está separado. Exato. Dentro daquele arquivo tem um monte de pedacinho lá dentro. E ele sempre começa com o número mágico. Ah, tá. Toda vez que eu for lá abrir, você vai ver aquele comecinho é o número mágico. Entendi. Então, Todo binário tem número mágico. todos os pedaços de um código só. Exato. E esse repositório? Esse repositório, isso daí é o seu diretório. Ah, entendeu. Então, quando você cria um diretório, como que é armazenado internamente? Ele é armazenado o nome do diretório, que é o que aparece aqui, ó. Se eu abro aqui, tá vendo esse diretório aqui? Tem o nome, ó. Máquina virtual, por exemplo. Diretório. Então ele tem um nome. Depois ele tem um dono, quem pode acessar ele? Quantos bytes tem lá dentro? Então, eu tenho um monte de coisa lá dentro, ó. Então, se você for aqui, deixa eu ver, personalizado. Tem lá a pasta, tamanho que ela tem, número de arquivos que contém lá dentro, quantas subpastas existem e assim por diante. Quando foi criado? Entendeu? Na sexta-feira. Então, todos esses dados ficam armazenados lá dentro. Então, o que é um diretório? É um arquivo que você só organiza as coisas. Então, olha lá, tá vendo? Nome, a data, quem foi que fez, tamanho do arquivo, e aí vai. Quantos arquivos tem, e assim por diante. Entendeu? Perfeito, perfeito, professor. Arquivos binários. Então, todo arquivo binário, ele pode ou não ser um executável. Todo arquivo executável, ele é binário. Entenderam a diferença? Binário pode ser executável, pode ser foto, pode ser vídeo, pode ser uma imagem, pode ser um som. Isso é um arquivo binário. Agora, um arquivo executável, que é um programa. Todo programa, ele tem que ser binário.
Entenderam? Por quê? Não dá para executar letras, pessoal. O seu computador, ele só sabe interpretar 0 e 1. Só lê 0 e 1. Entendeu? É isso que o computador sabe fazer. Essa tabela ASCII, ela existe para nós, como usuários, conseguirmos ver o conteúdo. Mas o computador, ele não sabe o que é isso. Nossa, o meu tá dando um monte de mensagem aqui de... Não sei se está chegando aí bem para vocês. Então, o que tem no executável? Ele começa com o cabeçalho, que tem um número mágico, que a gente acabou de ver, tudo bem? Que identifica o tipo de executável. Então, se é um executável para Windows, se é para Linux, se é uma foto, se é um vídeo, se é um áudio e assim por diante. Por que serve isso daí, esse número mágico? Para você não rodar o programinha no sistema operacional que ele não foi feito. Então, se você pegar um programa executável de Linux, ele não vai rodar no Windows. Se você pegar de Windows, normalmente não vai rodar no Linux. Entenderam? E como é que ele sabe qual que é um e qual que é outro? Pelo número mágico. Ficou claro? Ele define então não só o tipo, mas onde ele pode rodar. Exato. Por quê? Porque um arquivo for do Windows, se ele começa com MZ, a hora que ele for rodar no Linux, ele vai falar, opa, esse arquivo aqui foi feito para Windows. Então ele nem continua lendo. Entenderam? Sim, sim. Repositório, então, seria um drive, uma pasta. Usado também no Linux, né? Tanto no Unix como no Windows, mas isso é bem característico do Linux. Composto por procedimentos de bibliotecas compilados. Então, ele pode ter vários arquivos interligados lá dentro. E cada módulo possui um cabeçalho, que indica quem criou, a data, que tipo de proteção tem lá dentro, e assim por diante. Então, basicamente, o que é um diretório? É um arquivo que contém um monte de coisa dentro, algumas informações. Quem pode acessar o que estiver ali dentro, quando foi criado, quem que é o usuário que criou, quem vai poder ter acesso, e assim por diante. Todos entenderam? Todo SO deve ser capaz de reconhecer pelo menos um tipo de arquivo, o seu próprio executável. Pode ser que ele não saiba abrir uma foto, não sabe abrir um vídeo, não sabe abrir um áudio, um vídeo, um texto, qualquer coisa. Pode ser que ele não saiba abrir, mas o próprio executável ele sabe. Entenderam? Sim, sim. Então vamos lá. Tipos de acesso. Como é que eu acesso esse arquivo? Existem dois tipos básicos de acesso. Ou eu vou fazer sequencial. Como que é esse acesso? Eu procuro o arquivo que eu quero, começo a ler
e vou ler até acabar. Normalmente de forma sequencial. O que é a sequencial? Um após o outro. Ou eu posso ter um acesso aleatório. O que acontece isso? Você não, na hora de armazenar, você não precisa armazenar tudo junto. Pode dar tudo espalhado dentro da sua HD que ele consegue achar. Entenderam? Então, antigamente, por exemplo, deixa eu abrir aqui. Então imagine que isso daqui é um arquivo antigo, de antigamente, né? Por exemplo, uma fita cassete. Então, isso não é do tempo de vocês, mas... Aliás, vocês viram fita... Sabe que quando eu falo uma fita cassete, sabe o que é isso? Vídeo de cassete, ou fita cassete de áudio. Vocês já Opa, viram? vivi esse tempo aí, hein? Não, o Zé já viu isso daí. Todos sabem o que eu estou falando? Ou vocês é da geração do CD? Eu acho que eu assisti o Rei Leão num negócio desse aí, pessoal. Eu também. Quem assistiu o Shrek nessa Eu tinha a fita do Rei Leão verde. Nossa, eu tinha essa também, mano. Vida dos Insetos. Caraca. É. Então você Rei sabe o que eu Leão tô falando. verde, eu tinha do Aladdin, que era azul. Então todo mundo aqui teve, então sabe o que eu tô falando. Aquelas fitas que acontecia. Para você assistir um filme nele, eu tô no comecinho do filme aqui. Eu quero numa cena quando, sei lá, o Rei Leão vai morrer lá, sei lá como é que é o negócio. Quero vir para cá. Como é que eu faço para chegar aqui? Não dá para pular simplesmente. Eu tinha que pegar e mandar ele mais rápido para frente. Aí ele rebobinava, né? Ficava até um ponto. Aí eu dava pause e olhava se era o que eu queria. Não é ainda. Eu mandava frente, aí ele corria mais um pouco, eu parava, olhava. Chegou ao ponto que eu quero? Não. Frente. O que ele tinha que fazer? Percorrer toda a mídia. Você não pulava de um ponto para o outro. Você tinha que percorrer sequencialmente. Para chegar no final do vídeo, você tinha que desenrolar a fita inteira. Tudo bem? Passar pela fita inteira para chegar no final. Não dava para pular para o final. Hoje em dia, por exemplo, os arquivos digitais, que vocês têm aí uma pendrive, um DVD, qualquer coisa assim, você está aqui no começo. Aí você fala, eu quero ir lá para o final. Ele não tem que percorrer tudo. O que ele faz? Ele pula direto para o final. Ele vai na posição que você quer. Entenderam? Quando ele chega no final, então, da função, ele já diz, agora vai nesse próximo, ele não vai na seguinte. Ele já dá o nome da próxima que tem que ir. Aqui no caso sequencial, você tem que ir um após o outro. Sim, a então outra. Ele vai vendo quadro por quadro aqui, ó. Cena por cena. Não tem como eu chegar no final sem passar por todas. Eu só posso passar mais rápido. Então era aquele 4x, 8x, lembra disso aí? Sim. Você colocava em 8x o negóciozinho, todo mundo passava rapidinho na tela. Mas você tem que passar. Independente da velocidade, você vai passar. No caso de um arquivo de acesso randômico, você não tem que passar. Você pula para o lugar que você quiser. É só na questão, tipo, quem manda ele pular? Que no final da última parte que ele lê já fala, agora já vai para isso? Tem um ponteiro. Fala, vai para a posição 1000. Então aqui tem a posição 0, 1, 2, 3, 4. Aí ele fala, vai para a posição 1000. Vai para a posição 5000. Vai para a posição 7000. E assim por diante. Entendi. Então tem um ponteirinho ali que fala onde que está armazenado cada coisa. Quando ele quiser, vai direto. Ele não precisa passar por tudo. Então, por exemplo, eu tenho um vídeo aqui. Vamos imaginar que eu tenho um vídeo hoje. Deixa eu ver. Deixa eu ter um vídeo. Vou tentar aqui. Qualquer coisa aqui. Um videozinho. Bem tosco aqui. Qualquer um. Estou aqui no comecinho dele.
De repente, eu vou aqui para o final. Eu posso ir passando caractere por caractere, ou simplesmente, ó, eu posso clicar aqui. E ele já vai. Quero voltar, não preciso passar por tudo. Eu simplesmente clico na posição e ele vai na posição que eu quero. Entenderam essa diferença? Sim, sim, senhor. Então, se fosse um videocassete, eu não teria isso daqui. Eu teria que dar play, deixar ele rapidinho passando para chegar até o final. Eu tinha que passar por todo esse filme. Aqui não. Ah, eu quero ir nessa parte aqui. Eu simplesmente clico em cima e ele vai para essa parte. Todos entenderam? O que é um acesso aleatório e um sequencial? Perfeito. Hoje, os sistemas modernos utilizam esse acesso aleatório. O sequencial ainda ficou normalmente para as fitas magnéticas. Hoje em dia, você não trabalha mais com isso. Você nem vê mais, por exemplo, fita hoje em dia. Você nem acha mais videocassete. Essas coisas já era, coisa do passado. CD já não está mais achando. Quanto mais uma fita cassete. Professor, Oi. e questão as fitas de backup? Elas continuam sendo sequencial, é fita magnética. Ah, tá. É porque a maioria das empresas que eu passei, que a gente tinha um backup, elas optavam por utilizar fita. Por que isso ainda hoje? Porque é barato. Ah, Então, por exemplo, qual é a vantagem da fita? Ela custa baratinho e cabe um monte. Então, Ela os é mais caras ainda usam só para fazer backup. Porque o backup, você pode armazenar ele sequencialmente. Você pega tudo que tem no computador e copia lá dentro, um após o outro. Você não vai acessar a parte do seu backup. Ah, eu quero ver o arquivo tal. Não, você tem que restaurar o backup. Entendeu? Você não faz uma cópia do seu HD. É uma cópia que você consegue acessar e ficar vendo cada arquivo que tem lá dentro. O backup em fita DAT, ele junta tudo num único arquivo e copia sequencialmente. Ô, professor, Pode falar. ele é seguro também? Fita, sim, é bastante seguro. Você tem umas coisas interessantes. Por exemplo, ele é um pouco menos suscetível a um ímã, por exemplo, a um efeito magnético. Um HD, se você chegar um ímã perto dele, você perde tudo. Então, se você fizer um backup em HD, fala, eu vou usar HD, ó. Por exemplo, não sei se vocês estão vendo minha câmera aí, mas vamos supor que isso daqui, ó, tem um drive aqui, ó, um HD. Vocês conseguem ver aí. Então, eu vou pegar esse HD e fazer um backup nele. Beleza, ele é acesso sequencial. Ó, sequencial não, desculpa, aleatório. Você consegue copiar tudo dele. Só que se alguém chegar um ímã e encostar perto dele, apaga tudo. E a fita magnética? Já é mais difícil. Demora mais. Então o pessoal gosta desse tipo de fita para fazer backup pela segurança. Segurança, baixo custo. Aí o pessoal continua usando as fitas magnéticas para fazer isso. Tirando a empresa com fita DAT, você hoje praticamente não tem mais armazenamento sequencial. 99,9% hoje, principalmente de residências, coisas assim, é tudo aleatório. Que é o HD, é o pendrive, é o cartãozinho de memória lá da sua máquina fotográfica. Então, o cara tem esse cartãozinho aqui de memória da máquina fotográfica, sei lá, deixa eu ver isso daqui. Tem um cartãozinho de memória da máquina fotográfica lá. Entenderam?
Alguma dúvida? Não, professor. Todos entenderam aí? Beleza. Atributos de arquivo. Então, o que o arquivo tem lá dentro? Todos esses dados aqui, pessoal, ficam armazenados junto com o arquivo. Então, junto com qualquer arquivo, esses dados estão junto com ele, lá no comecinho. O que eu tenho lá dentro? Os principais. Senha. Então, o arquivo pode ter senha? Pode. Ele pode estar protegido com senha. Para você acessar, você vai ter que digitar a senha de acesso. Posso ter um criador, quem que criou o programa. Eu posso ter o flag se ele vai estar oculto ou não. Se ele é um arquivo de sistema ou não, que faz parte do sistema operacional ou não. Então, todos esses flags aqui, eu posso ter. Se ele é temporário ou não. Se um arquivo é temporário, quer dizer o quê? Quando eu desligar a máquina e ligar de novo, eu posso apagar todos os arquivos que estiver marcado como temporário. Entenderam? Exemplo. Você está lá no seu Windows. Aí você vem aqui no seu Windows e quer limpar os temporários. Você clica no botão direito. Aí lá, propriedades, tem lá limpeza de disco. E uma das coisas que você pode limpar são os arquivos temporários, ó. Arquivos temporários. Como que ele sabe que um arquivo é temporário? Como ele sabe que eu posso limpar um arquivo temporário? E aí, pessoal? Porque ele tá marcado com flag? Porque ele está marcado com flag. Entenderam? Qualquer arquivo que eu vier, ó, qualquer arquivo, independente de qual for, eu clicar com o botão direito, eu vou ter algumas coisas que indicam esse arquivo. Qual é o nome do arquivo, qual é o tamanho, onde que esse arquivo está, quem professor, é o proprietário. onde Oi. está o seu microfone? Meu microfone está no computador, por quê? Que eu acho que ele tá pegando o seu mouse, que eu tô ouvindo uma batida toda vez que você tá clicando. Nossa. Deixa eu tentar ver assim. Vê se agora tá pegando. Melhorou? Melhorou. Um pouquinho de posição aqui. Então, ó, você pode ver que o arquivo ele tem quem é o proprietário, o computador que foi criado ele, que dia que criou, qual é o tamanho, em que pasta que ele está, qual é o nome do arquivo. Então, tem uma série de atributos, tudo bem? Eu tenho um monte de atributos aqui que estão armazenados lá dentro. Entenderam? Então, tem aí o dia que foi criado, o tamanho atual do arquivo, o tamanho máximo que esse arquivo pode ter. Às vezes você tem limitação, tamanho máximo de arquivo. Você pode falar quem foi que criou. O que mais? Se ele é um arquivo binário ou um arquivo executável. Então, o próprio sistema já descobre ali, ó, se ele é um arquivo binário ou se ele é um arquivo executável. Tudo isso está armazenado da onde? No comecinho do meu arquivo. São os atributos. Entenderam? Depois do número mágico. Mas antes de abrir qualquer arquivo, a primeira coisa que ele faz, primeiro eu vou checar. O cara é o proprietário? O cara tem acesso?
Você pode ler esse arquivo? Está liberado para você utilizar? Se ele falar que está liberado, que você tem acesso, beleza. Se não, ele nem continua lendo o restante. Entenderam? Sim, professor. Até aqui alguma dúvida? Naquela lista, é, ele tem só as coisas que não são obrigatórias são os flags e o resto tudo ele tem que ter? Ou toda essa lista, todos os arquivos são obrigados a ter? Não, elas dependem de cada sistema operacional e de cada programa. Pode ter uma ou mais combinações de tudo isso daqui. Ah, tá. Entendeu? Pode ser que não tenha todas. Pode ser que tenha 5, 6. Normalmente, o que que tem? Data de criação, se ele é temporário ou não, que tipo que ele é, se é ASCII ou binário, e o tamanho atual dele. Essa sempre tem. Beleza. Beleza? Até aqui alguma dúvida? De boa, professor. Boa? Beleza. Agora nós vamos entrar em operações de arquivos, mas não vai dar tempo, a gente vai ter que continuar amanhã, porque já são 8h20. Então eu vou fazer a chamada e amanhã a gente termina essa parte aqui de operações. O que você pode fazer com o arquivo? Beleza? Então, deixa eu fazer a chamadinha. Chamadinha básica. Swap. Ensino. Turmas de diários. Meus diários. Sistemas operacionais. Adiciona. As aulas. Sistema de arquivo. Salva. E registro de faltas. Então vamos lá. Ângela, acho que a Ângela colocou que ela não tá aí, depois ela me avisa, né? Christian. Como é que eu vou fazer agora, hein? Eu não consigo ver vocês. Estão vendo exatamente a minha tela. Não consigo ver vocês. Pode deixar que eu falo quem falar presente aqui, professor. Beleza. Christian, não? O Christian Douglas, tá aí? ele tá como usuário, ele não consegue falar. Douglas, não? Eloá, Enzo, não? Eu não O Gabriel consigo. tá presente, professor. O Gabriel está presente? Gabriel Augusto? Gabriel Nascimento? Isso. Os dois? Não, só o Gabriel Freitas, só. Beleza. O Gabriel Oliveira? Nada. Nada. Guilherme Pérez? Guilherme Pérez tá aí? Tá aí? Gustavo Silva? Tá presente também? Isabelle? Tá presente? Presente, professor. Giancarlo? Presente. Jonathan? Sou eu? João Pedro? Presente. João Vitor? Presente. Joaquim? Presente, professor, presente. Presente. José Antônio? Tamo aí. Lêner? Presente. Luana? Luana tá presente. A Luana tá presente, professor. Maria de Fátima? Presente, professor. Opa. Matheus Amaral? Acho que esse não tá vindo. Matheus Ortega? Presente.
Matheus Saito. Matheus Saito. Não? Murilo. Murilo está presente, professor. Presente. Obrigado. Rafael Antunes. Presente. Renato. Renato está presente, professor. Tá presente. Rian. Thales. Thales, não? Nenhum dos dois, por enquanto. Tiago Márcio. Thiago Baroni, tá? Tá, beleza. Vitor Nogueira. Presente, professor. Vitor Yudi. Yudi tá aí também. Vinícius. Tá aí também. E Vanderlon. Acho que tá não. Professor, o Enzo e o Gabriel tá aí. O Enzo E e o Gabriel Oliveira? Isso. Presente. Ô, professor, Oi. o Thales até mandou aqui que ele caiu e não tá conseguindo conectar para responder a chamada, professor. Beleza, deixa eu colocar. Eu tô até com ele na ligação aqui. Se você quiser, Beleza. ele pode falar presente pelo Viva Voz. Não, beleza, tá aqui. Mas show de É bola, porque eu então. não consigo ver. A tela que vocês estão vendo é exatamente a mesma. Você está vendo meu desktop. Então eu não consigo ver vocês. Show de bola. Beleza? Show. Então, pessoal, uma boa semana para vocês. Até amanhã, se Deus quiser. E amanhã nós continuamos. Valeu, professor. Até amanhã. Até. Obrigado. Valeu. Agora é sofrer para entrar na outra aula pelo Teams. Nossa, nem fala. Boa noite, professor. Até amanhã. Bom descanso. Até. Bom descanso para vocês. Ô, professor.